Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu venho nessa manhã trazer mais uma palavra de Deus para as nossas vidas, pois bem sabemos que a palavra de Deus, ela é alimento espiritual, é pão que desce do céu para alimentar a nossa vida. E na manhã desse dia eu quero compartilhar com vocês o texto bíblico que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 1. E a epígrafe desse texto, ela vai falar sobre a responsabilidade é pessoal. Então vamos ver o que essa palavra do Senhor nos diz na manhã desse dia. Diz assim por intermédio do profeta Ezequiel: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Por quê? Vou fazer uma pausa aqui. Se foram os pais que comeram uvas verdes, por que os dentes dos filhos ficariam embotados, ou seja, manchados, se não foi os filhos que comeram as uvas verdes? Se foi os pais que comeram as uvas verdes, certamente os dentes dos pais que devem ficar manchados, e não os dentes dos filhos. Você concorda? É isso que o Senhor Deus ele quer falar aqui por intermédio do profeta Ezequiel, que esse provérbio eles não deveriam praticar, ou seja, não deveriam continuar usando. Eu faço uma pausa aqui no versículo 3 para justamente te explicar que na maioria das vezes nós temos essa cultura de dizer e o hábito também de dizer que os filhos ou os netos ou os bisnetos ou tataranetos, eles estão pagando alguma coisa no decorrer da sua vida por conta do erro, do pecado, do passado dos seus antecedentes, ou seja, dos seus pais, da sua mãe, não é isso? Dos seus avós. E não é assim que a palavra de Deus está nos ensinando hoje aqui. Então vamos prosseguir no texto. Se você usava essa cultura, se você usava essa filosofia de vida, de pensamento, ou você compreendia desta forma, eu quero te dizer de forma bíblica, aqui dentro da palavra de Deus, que você não deve continuar proferindo ou pensando desta maneira, que se o pai, lá no passado, ele comeu uva verde, é os dentes deles que vai ficar manchado, e não dos filhos, e não da sua geração. Se foi esse pai que cometeu algum delito, algum erro, alguma iniquidade, o filho não vai poder pagar pela transgressão do seu pai ou da sua mãe. Então, vamos ver o que a palavra continua dizendo aqui para cada um de nós na manhã desse dia. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes,
não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Então, a palavra aqui, ela é bem clara, que se esse homem, ele não contaminar a mulher do seu próximo, nem se achegar à mulher na sua menstruação, é isso? Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto, enfim, ele praticando a justiça, o Senhor declara que esse homem aqui, ele certamente viverá, diz o Senhor, é palavra de Deus, o Deus de Israel. Então vamos prosseguir agora. No versículo 10 diz: se ele gerar um filho, se esse homem gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas que acabamos de ler, certo? E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Olha o que o Senhor responde: não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, olha aqui está a questão, está a resposta do versículo 1º, 2º e o 3º, né? Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os, não cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Então eu quero fazer mais uma pausa aqui. Você compreendeu que ninguém pode morrer pelo pecado, pela iniquidade, pela transgressão do outro, do pai? O filho não pode morrer, não pode pagar por um pecado cometido pelo seu pai, porque Deus é justo. Ele agiria dessa forma comigo e com você, se caso seu pai cometesse um delito e você ter que pagar pelo erro, pelo mal do seu pai. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubo, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Então esse pai, ele vai morrer por conta do delito, por conta do pecado que ele praticou. E não a geração dele vai continuar pagando pelos erros que ele cometeu. Não existe isso. Se você foi ensinado dessa forma, você foi ensinado de forma errada. É lamentável eu dizer isso, mas aqui a palavra de Deus, ela está te orientando e ela está te mostrando a verdade. Então, o profeta Ezequiel prossegue dizendo as palavras de Deus: mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai?
porque o Filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, nós precisamos ter um compromisso sério com Deus. Nós precisamos nos aproximar da face do Senhor, buscar a face do Senhor enquanto há tempo. Nós precisamos ter esse compromisso genuíno, verdadeiro, porque o nosso Deus, ele não é brinquedo. Nós não podemos brincar com Deus. As coisas de Deus são sérias e os dias são maus e nós já estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não afirmou um compromisso genuíno de servir a Deus de coração, de corpo, de alma, de espírito, na íntegra, oferecer um verdadeiro louvor de adoração a Deus, comece a rever os seus conceitos. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.